Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar na nossa live sobre procrastinação. Ai, gente, tô atacada da alergia, naqueles dias péssimos da minha alergia. Espero que não interfira. Ai, deixa eu tentar fixar aqui o tema. Ih, gente, não tô conseguindo fixar o tema. Peraí. Agora foi. Pronto, tema fixado. Estou aqui prontinha pra gente iniciar nossa live. Vou esperar vocês irem chegando, o Instagram começar a entregar aqui. Boa noite, Eliana. Boa noite, Poliana. Convidem aí pela setinha, pelo aviãozinho, as pessoas para estarem aqui com a gente. Boa noite, Bruna. Hoje a gente vai... Boa noite, Rod. Que bom que você veio. Tem tempo que você não aparece, hein? Manaus anda ausente na lista de chamada. Boa noite, Edna. Sim, o tema é excelente, Bruna, e eu vou trazer, assim, dados muito interessantes. Boa noite, Flor. Vou esperar vocês irem chegando. Boa noite, Oliveira. Vou dando boa noite para vocês. Depois a gente vai fazer aquele esquema. Eu vou fechar os comentários. Deixa eu só ver onde é. Eu não sei nem onde faz isso, gente. Não é aqui. Onde que bloqueia os comentários? Boa noite, Mary. Não podia procrastinar essa live. Com certeza. Gente, como é que eu faço para tirar os comentários? E agora que eu não sei? Deixa eu ver. Ah, já achei. Obrigada. Já achei. Já descobri aqui. Vou esperar vocês irem chegando. Depois eu vou fechar os comentários. Vou trazer o tema. Depois que eu apresentar o tema, porque eu vou trazer algumas perspectivas aqui. Eu acho que vai ser uma live muito rica. Aí depois que eu terminar, eu abro para os comentários novamente, tá bom? Como nas últimas lives tem chegado muita gente e vocês fazem muitas perguntas, o que é maravilhoso, mas eu tenho sentido que algumas lives a explicação tem ficado meio capenga, porque vocês começam a perguntar, eu começo a responder e deixo de falar coisas importantes. Então, para evitar isso, boa noite, Delma. Quando eu começar a trazer o conteúdo, eu vou fechar os comentários, trago todo o conteúdo, depois eu abro e a gente conversa à vontade, tá? Não vou nem me preocupar com o horário para terminar. Mas eu quero trazer o conteúdo para vocês, porque depois eu fico com uma dor de corno. Ah, eu não falei isso, eu não falei aquilo, isso era importante, aquilo outro era importante, e a live fica capenga. Então, pra gente fazer uma live com conteúdo mais rico e que realmente traga reflexão para vocês, eu preciso manter os comentários fechados. Boa noite, Arilson. Arilson, nome diferente. Vocês só tenham paciência um pouquinho com o meu funga-funga aqui da rinite. Eu já tomei remédio e tudo, mas a minha rinite é um problema. E eu tô sem o spray nasal, que eu tenho um spray que eu uso que ameniza bastante. Então, espero que vocês estejam bem, estejam animados, estejam bastante animados. Eu fiz, eu tô até aqui, com um caderninho aqui, que eu fiz várias observações, para não ficar depois com aquela sensação ruim de coisas que não foram ditas. Então, eu anotei. E aí eu já até recomendo para vocês, como eu vou trazer bastante conteúdo, se vocês começarem a ter dúvidas, anota, tipo um ponto, dúvida em tal coisa, que aí assim que eu abrir, vocês já podem perguntar, sem ficar, esqueci, né, porque a gente esquece, se não anota a gente esquece. Então peguem um caderninho, um papel qualquer, um bloco de notas e anota ali as dúvidas que vocês querem tirar, tá bom? Então vamos lá. Que horas são agora? 9h04, já deu 4 minutinhos aí da entrada, então eu vou fechar, mas continuem chegando, continuem entrando. Ai, eu falei que eu tinha descoberto como... Pera aí, gente. Desativar comentários. Foi, ai que lindo, fora que eu fico mais bela, né, sem aquele tanto de letra na minha frente. Então vamos lá, falar sobre procrastinação é fundamental, e aí eu vou trazer primeiro uma perspectiva da neurociência, né? A gente tentar entender um pouco o funcionamento do nosso cérebro e entender por que a gente procrastina, né? Quais são os mecanismos que estão ali presentes. Depois de explicar isso, eu vou falar um pouco sobre o quanto que isso impacta na vida, quanto que isso é patológico, e por fim, como que a gente pode lidar com essa questão.
tá? Para diminuir a procrastinação na nossa vida. Então, primeira coisa que a gente tem que começar a entender é a procrastinação. O que é procrastinação? O que é a palavra procrastinação? É quando a gente adia alguma ação que a gente tenha que fazer. Eu tenho que executar alguma ação, eu tenho uma tarefa, eu tenho uma função, eu tenho alguma coisa para fazer e eu adio. E qual é a diferença de procrastinação para preguiça? Às vezes a gente acha que a pessoa procrastinadora é preguiçosa e é diferente. A gente só procrastina aquilo que gera desconforto. Então eu não vou procrastinar, sei lá, assistir meu filme na TV se é uma coisa que me traz prazer. Eu não vou procrastinar encontrar com um amigo meu para fazer qualquer coisa se aquilo é agradável para mim. A gente procrastina aquilo que gera desconforto emocional. Então é diferente da preguiça. A preguiça é generalizada. Você tá com preguiça de sentar para escrever seu trabalho? E aí você também tá com preguiça de ir pra academia, você tá com preguiça de levantar da cama, você tá preguiçosa, né? Todo dia, todo mundo tem um dia de preguiça, a gente não tem vontade de fazer nada. A procrastinação não, a procrastinação, você tem uma tarefa para executar, eu tenho um trabalho para entregar, eu tenho um relatório, eu tenho alguma coisa para fazer, e aí quando eu vou fazer eu penso, eu vou fazer, mas daqui a pouco, porque agora eu vou dar um jeitinho no meu armário que tá uma bagunça. Aí eu começo a lá, me entreter com o meu armário. Aí depois, eu vou fazer, mas antes eu só vou dar um pulinho no mercado. E aí a gente adia aquela tarefa que é importante, a gente perde nosso tempo fazendo coisas completamente irrelevantes, que não são coisas fundamentais, mas que a gente muitas vezes dá desculpas racionais, do tipo, eu não tô aqui deitada na minha cama, eu tô aqui ocupada com uma faxina na casa. Tá, mas qual é a prioridade? É fazer essa faxina na casa ou escrever tua monografia de fim de ano? Então, a procrastinação é isso, né? Quando a gente fala em procrastinar, é disso que a gente está falando. Uma tarefa importante que você tem que realizar e você deixa de realizar e se entretém com outras completamente acessórias, né? Que não são fundamentais para o teu dia. Entendido isso, eu quero explicar para vocês por que a gente faz isso. Qual é o mecanismo cerebral, neurológico envolvido nisso? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar o maior prazer pelo menor esforço. Isso é da nossa natureza, é da natureza humana, é do nosso cérebro. Eu vou fazer alguma coisa que vai gastar menos energia e que me gere mais gratificação. Então, e hoje a gente tem uma sociedade de superestímulos, né? A gente está sempre estimulado por coisas artificiais, né? Por exemplo, a gente tem um sistema de recompensa no cérebro, que é o sistema dopaminérgico, né? Que vai disparar a dopamina, que vai disparar a endorfina, que são os hormônios, são os neurotransmissores responsáveis pela motivação. A dopamina é especialmente pela motivação, aquilo que vai te impulsionar a fazer algo. E é claro que isso gera prazer também, né? É associado ao prazer. Só que a gente tem hoje vários mecanismos, né, sociais que acionam muito esse sistema de recompensa. Por exemplo, os superalimentos que a gente fala, os alimentos superprocessados, ultraprocessados. Alimentos na natureza, por exemplo, a fruta. Quando uma fruta ela é muito doce, ela não tem gordura, né? Então vamos supor, a banana, a uva, são frutas muito doces, elas não têm gordura. Ou um alimento é gorduroso, como o abacate, por exemplo, ou ele é cheio de açúcar, né? E o que o alimento ultraprocessado faz, né? O que a indústria faz? Ela une a gordura com o açúcar e é uma coisa extremamente viciante. Biscoito recheado, sorvete, sobremesas, chocolates, é tudo uma mistura de açúcar com gordura. Então são alimentos ultraprocessados. Na natureza a gente não encontra esse super estímulo dopaminérgico, né? Ou a gente come uma coisa ou outra. Quando a gente junta é um super estímulo. E aí começa a ser... E isso vale para várias coisas, tá? Eu trouxe o exemplo do alimento, mas... os aplicativos, aí as redes sociais são super estímulos. A gente fica aqui viciada. As redes sociais, elas são feitas para prender, para capturar
o nosso sistema dopaminérgico. A gente fica ali, ó, sedento, viciado naquele prazer, só que é aquilo. E aí quando você vai para uma relação normal, social, a gente não tem paciência, a gente fica intolerante, porque a rede social, ela traz muito mais gratificação imediata para nossa vida. E qual é o problema disso, né? Ah, mas qual é o problema? Eu não posso viver motivada pelo prazer? A questão é que o nosso organismo, ele é muito perfeito. E o nosso corpo se autorregula, né? O nosso cérebro se adapta. E aí o que acontece? Você começa a ter esses super estímulos e a sua dopamina começa a dar picos de prazer, né? E você tá lá, caramba, super motivado, que delícia, que legal. E eu quero de novo, eu quero de novo. Só que o segundo, o terceiro, o quarto pico de dopamina já não vai ser tão alto. A gente já começa a dessensibilizar. O cérebro começa a diminuir os receptores de dopamina, de endorfina, desses neurotransmissores que vão gerar o prazer. É uma autorregulação do cérebro. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? Entendam a importância disso. Quando a gente começa a ficar viciado nesses super estímulos, quando a gente está diante de estímulos normais, aquilo fica sem graça. Como que eu, viciada num, sei lá, teco-teco lá da outra rede, todas as redes sociais, tudo que a gente tem muito acesso e que é muito estimulante, de repente eu vou abrir mão disso, que é um super estímulo, e vou ficar satisfeita em ler um livro. É chato. É sem graça. O mundo começa a ficar entediante. Né? Por que eu vou trabalhar se eu tenho coisas muito mais interessantes para me entreter e que vão me gerar muito menos esforço? O trabalho vai me exigir um esforço, vai me desgastar. Aí eu vou adiar aquilo. Ai, aquilo é tão pesado, é tão... Ir para academia, para que eu vou para academia? Aquilo me gera um esforço, né? A gente sabe que é importante ir, mas aquilo vai demandar de mim um esforço, um gasto de energia, que eu vou preferir ficar em casa, assistindo minha Netflix, uma coisa atrás da outra ali, né? Só que é interessante, isso é até interessante perceber, quando a gente começa a ficar, o nosso cérebro começa a ficar dessensibilizado, você pega lá e fica lá, ai, nada me agrada, eu pego lá uma Netflix, a primeira, você fica ali, ó, assistindo uma coisa atrás da outra, ai, eu já não tem nenhum filme legal pra eu ver, não tem nenhuma série bacana pra assistir, as coisas vão perdendo aquele prazer, né? Isso que é dessensibilização do circuito de recompensa do cérebro, você começa a não sentir prazer pelas coisas simples. Isso vale também para pornografia, por exemplo. A pessoa fica viciada na pornografia. Tem gente até que fala que não é interessante ficar usando, por exemplo, muito vibrador, porque o vibrador ele é um super estímulo. E aí quando você está diante de uma pessoa normal, de carne e osso, você não tem aquele super estímulo. E você pode acabar não alcançando o prazer, o orgasmo, numa relação natural, porque você está super estimulada, acostumada com o vibrador, por exemplo, que tem uma velocidade, uma intensidade diferente de uma pessoa. Então, esses são os super estímulos que a gente encontra, né? Sejam os superalimentos, a pornografia, o excesso de rede, isso tudo, ó, nosso cérebro, e aí você começa a ficar entediado diante das situações corriqueiras. Como é que você vai investir no amor romântico, num relacionamento? Se você pega o Tinder e dá match nesse, e aí aquele jogo é interessante, eu não sei o que, você sai com um, sai com outro, e daqui a pouco aquilo também já não tem mais graça. E aí a gente vai perdendo, um pouco essa capacidade de lidar com frustração, a gente vai adiando qualquer coisa na nossa vida que gere algum esforço. A gente só quer viver pelo prazer, né? O nosso cérebro é assim, pra que ele vai se esforçar se ele consegue ficar aqui viciadinho nessas coisas? Então esse é o sistema pra gente pensar por que isso acontece. E, todos nós procrastinamos na vida em algum momento, em alguma coisa, né? Porque esse sistema de recompensa, ele tá presente em todos nós. O problema é quando a gente é muito viciado nesses superestímulos, por exemplo, isso dentro da neurociência, tá, gente? É claro que a procrastinação, ela vai ter diversas causas. Eu tô trazendo uma delas. Uma possibilidade é que nosso cérebro esteja tão viciado em superestímulos, o sistema dopaminérgico já tá tão desregulado que depois que a gente tem aquele pico de
né? O sistema é assim, você tem um pico de dopamina que te dá uma motivação, uma felicidade, só que logo depois do pico tem o crash, que eles chamam, né? Que é a queda. Porque a dopamina ela funciona em dois circuitos, um que te mantém ali basal e os circuitos que dão essas intensidades de pico e de queda. Os superestímulos atuam nesse de pico e queda, e quanto mais a queda, mais a gente busca o estímulo. Só que chega um momento que o cérebro vai se autorregular, vai ter lá a homeostase que a gente tem no nosso organismo, vai autorregular, e aí ele vai diminuir esses receptores de dopamina, e aí a gente começa a não sentir prazer com qualquer coisa. E aí tudo que é desprazer, a gente evita. Pra que eu vou lá sofrer, né? Eu vou lá fazer um esforço se eu posso ficar aqui de bobeira. E aí a gente fica preso nesse circuito. Essa é uma das possíveis explicações para procrastinação. E aí já tem estudos que mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos, que é quando a procrastinação começa a impactar a vida, né? Quando ela começa a gerar prejuízo, quando você não consegue fazer coisas que não sejam extremamente prazerosas, você começa a deixar. E aí eu quero trazer aqui para vocês, eu já vou emendar aqui, gente, porque eu acho. Tem um TED Talk que é muito excelente. Deixa eu ver, eu esqueci o nome do cara, eu acho que eu anotei. O Tim Urban é um americano, ele é engraçadíssimo. E depois eu vou deixar o link para vocês nos stories desse TED Talk dele, que ele fala sobre procrastinação. Ele dá uma explicação que eu acho maravilhosa para entender como que funciona a procrastinação. Ele explica que dentro do cérebro do procrastinador, né? Claro que é uma coisa muito figurada, tá, gente? Aqui não é neurociência, não. É só ele que é um escritor e tudo que fala sobre procrastinação e que ele explica o mecanismo de uma maneira muito interessante e divertida. Depois vocês veem lá. Ele fala que no cérebro do procrastinador funciona da mesma forma do cérebro de uma pessoa não procrastinadora. Tem lá o tomador de decisões racionais, né? O tomador ele bota até um desenho assim de uma cabeça e uma pessoa ali dirigindo ali, né? A mente, né? O tomador de decisões racionais, que é o nosso córtex pré-frontal, né, gente? É aqui nessa área do cérebro onde a gente toma as decisões racionais. Só que no cérebro do procrastinador existe, além desse tomador de decisões racionais, existe um macaquinho da gratificação instantânea. Então, na hora que o tomador de decisões racionais ele pensa, tenho que fazer esse trabalho agora, eu vou parar de procrastinar e vou lá realizar essa tarefa que é importante. Aí o macaquinho da gratificação fica... Por que isso agora, né? Vamos fazer outra coisa mais interessante, né? E aí ele fala que esse macaquinho da procrastinação é aquele que começa da gratificação, né? Ele começa a entreter teu cérebro com coisas completamente aleatórias, né? Ao invés de você fazer aquilo que você precisa, o macaquinho toma lá a direção da sua mente e te carrega para outros mundos, né? Fica ali descobrindo por que na Índia acontece não sei o que, você fica horas naquilo, entra no YouTube para ver um negocinho, mergulha, não sai nunca mais. E são aquelas ações de procrastinação que a gente conhece muito bem, que a gente vai se enganando, eu vou vendo isso, e daqui a pouco não deu tempo. E aí é interessante que ele chama isso do playground obscuro. Por que é um playground obscuro? Por que onde esse macaquinho se entretém e se diverte é um playground obscuro? Porque ele é cheio de emoções ruins. Enquanto você tá lá entretido, você tem culpa, você tem ódio de si mesmo, você se sente triste, angustiado, você não tá ali se entretendo completamente tranquilo. Quem é um procrastinador crônico sabe que tem um sofrimento. Você tá ali fazendo outra coisa, mas tá culpado, porque você sabe o que você teria que estar fazendo na realidade. Então é um playground obscuro porque você se diverte, mas com emoções muito ruins ali associadas, né? Porque ele vem com toda essa carga de culpa, de mal-estar que gera a procrastinação. E aí é o que ele fala, e quando que esse macaquinho para? Quando que, né, o que para esse macaquinho, né? Aí ele fala que é o monstro do pânico. Aí ele faz um desenho do monstrinho do pânico. Quando esse macaquinho tá lá entretido com um monte de coisa, vem o monstro do pânico. É o único que detém o macaco. E o que é o monstro do pânico? Ele fala que são as deadlines, né? São os prazos fatais que a gente tem. Quem é um procrastinador
Gente, eu já tive muitos pacientes procrastinadores graves, né? Daquele que tem que entregar um negócio, tem um mês para fazer um negócio, ao invés de fazer um pouquinho cada dia, né? Aquela coisa que a gente sempre recomenda, a pessoa não faz. Um dia antes, fica 24 horas acordado, desesperado, fazendo aquilo que tem que fazer. É o monstro do pânico que quando vem a deadline te faz ali agir. Aí você age sob pressão, né? Eu tenho que entregar esse negócio. E aí a pessoa senta e faz. E aí é o que ele fala. Até aí é um mecanismo que funciona. A pessoa tem um sofrimento, óbvio, né? Tem um desgaste, mas no fim tudo dá certo. Quem trabalha com isso, quem trabalha é ótimo, né? Mas quem funciona dessa forma deve se reconhecer nisso, né? Do tipo, quando chega lá em cima da hora, a pessoa hiperfoca porque vem uma adrenalina, eu tenho que entregar e faz. E aí ele relata, né, que ele escreveu na época uma crônica falando sobre isso, e ele recebeu milhares de mensagens de pessoas procrastinadoras, e o que ele notou essas mensagens que ele recebia não tinha esse tom leve que ele contava, né? Ele contava essas histórias e é meio engraçado. Todo mundo que é um procrastinador desse tipo, né? Que na deadline entrega e tudo mais, eles dão risada e acham graça até desse comportamento, né? Que no fim consegue dar tudo certo. Só que ele fala que muitas pessoas relatam, assim, muitos prejuízos na vida, coisas muito graves que deixou de fazer, que a vida fica empacada, que a pessoa não consegue tomar decisões, que ela não sai do lugar. E aí ele começa a ver o que acontece com essas pessoas, por que elas relatam essa angústia, né? E aí ele vai entender, são as pessoas que não têm o monstrinho do pânico. O que é isso? São pessoas que não, são situações que não tem prazo. O monstrinho do pânico é o prazo, quando você tem uma data para entregar. Só que acontece que tem pessoas que não têm prazo para entregar. Tem coisas na nossa vida que não tem prazo. Fazer uma dieta, eu tenho que emagrecer, eu tenho que entrar para academia, eu tenho que... eu sou autônomo no meu trabalho. Eu tinha um paciente, gente, que era advogado. Meu Deus do céu. Pensa numa pessoa auto-boicotadora da própria vida e essa procrastinação absurda, coisas graves, ele perdia prazos judiciais, que olha que até tinha deadline da justiça, mas ele era autônomo. Então ser autônomo para esse tipo de pessoa não é bom, não é bom. A pessoa precisa do monstro do pânico, ela precisa de alguém determinando o que tem que fazer. As pessoas que entram nesse buraco da angústia, da procrastinação, e a procrastinação acaba impedindo essa pessoa de crescer, são nesses aspectos da vida que não tem prazo, que não vem esse limite externo e te dá um limite, ou você faz isso ou, né, vai dar um problema muito sério. Então, e eu acho que é nesse ponto que a coisa perde a graça, né? É nesse ponto da procrastinação, quando ela não tem deadline, quando eu não consigo ter um monstrinho do pânico que me faz, correr, entregar o que eu tenho que entregar, que são nessas coisas da nossa vida. Como eu falei, eu tenho que fazer atividade física, mas é sempre um eterno adiamento, né? E o que acontece, né? Como lidar? E aí eu quero trazer para vocês, olha as situações que eu trouxe. Primeiro, uma explicação meio neuropsicológica para a gente entender como é que funciona o cérebro, a questão da gratificação, entendendo que isso é natural, que muitas vezes a gente vai procrastinar sim, né? Eu procrastino, todo mundo procrastina, em alguma coisa a gente procrastina. Mas quando isso é crônico ou toma uma dimensão de impactar a tua vida, que você percebe assim, coisas muito sérias, por exemplo, procrastinar sair de uma relação que tá uma porcaria, procrastinar tomar uma decisão importante, procrastinar se formar numa faculdade que você entra e fica a vida inteira fazendo, né? E às vezes acontece. E existem ainda dois comportamentos, pessoas que não conseguem iniciar e pessoas que não conseguem terminar a tarefa. Existem pessoas que começam, eu brinco que tem iniciativa e não tem acabativa. Começa uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, passa o dia todo numa ocupação louca,
mas a produtividade é zero, porque ela inicia um monte de tarefas e não consegue finalizar nenhuma. Né? Eu falo que é igual o computador, quando você começa a abrir um monte de aba, abre aqui uma aba, você sai abrindo um monte de aba, daqui a pouco, o computador trava. Esse é o nosso cérebro, quando a gente começa a iniciar um monte de coisa, abre um monte de coisa, um monte de frente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, e não consegue finalizar nada. Né? Então, são comportamentos que são obviamente muito prejudiciais, né? Que trazem um impacto na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Então, é importante a gente entender o que pode estar na base dessa procrastinação. Né? Esse é o primeiro passo para a gente começar a lidar com a nossa procrastinação. E aí eu vou falar para vocês que são as coisas que vocês querem o quê? Os 3 passos para se libertar da procrastinação. Esquece, gente, isso não existe. Vamos parar com esse cérebro mimado de querer caminhos fáceis e indolores na vida. Não existe uma vida sem esforço. Não existe uma mudança sem desconforto. Não existe. Então, a gente primeiro tem que se conscientizar disso. Parar de achar que a gente só vai ter as coisas pela via do prazer. Não é assim. Né? A gente vai ter que tolerar momentos de frustração, momentos de desconforto. Mudar é difícil, exige esforço. Não tem outro caminho. Mas como que a gente pode contribuir para isso? Primeira coisa, autoconhecimento. Eu preciso entender e buscar de onde pode estar vindo essa procrastinação. Existem alguns comportamentos patológicos da gente, por exemplo, ansiedade. A ansiedade pode levar a muita procrastinação. Se eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho pensamentos muito negativos, eu tenho uma autoconfiança muito baixa, eu sou uma pessoa extremamente insegura, então quando eu tenho que realizar alguma tarefa, eu vou procrastinar. Eu tenho medo. A procrastinação, ela tem medo envolvido. Muitas vezes eu tenho medo de errar, medo de não dar conta, medo de fazer feio, medo do que vai acontecer, e aí eu me boicoto. Né? Então, na base da procrastinação, o autoconhecimento tem que estar presente. Eu tenho que entender, será que a minha ansiedade, por exemplo, está impactando no meu comportamento? Será que eu estou procrastinando por quê? Né? Além de ser toda aquela coisa do circuito dopaminérgico, aí você pode observar, será que eu estou viciado em tela? Será que eu estou gastando muito tempo com outras coisas e fico entediado quando eu tenho que fazer aquilo que é necessário? Por que eu tenho que saber qual é o tipo de causa da minha procrastinação? Porque para cada tipo a gente vai ter uma ação para ajudar. E eu daqui a pouco vou falar para vocês, tá, eu descobri que é por isso, a outra é por aquilo, o que a gente faz? E eu vou trazer para vocês. Mas, a primeira coisa, será que eu sou essa pessoa que tô sempre buscando entretenimento, que tô muito viciado? Quantas horas eu passo em rede social? Quantas horas da minha vida eu dedico para coisas que vão realmente agregar alguma coisa para mim? A gente perde horas. Eu me incluo, tá? Só que eu me vigio, porque eu já sei disso. E eu não sou uma procrastinadora crônica. Eu procrastino algumas coisas, mas aquilo que é realmente importante pra mim, eu faço. E aí, mais uma coisa. Observem, nessa autorreflexão, nesse passeio de autoconhecimento. Como é que anda a minha ansiedade, a minha depressão, às vezes, né? Outra coisa, como é que tá a tua autoestima? Muitas vezes, na procrastinação, a gente tem que pensar, por que eu não me comprometo comigo mesma? Por que aquilo que é importante para mim eu não faço, mas se é para o outro eu faço? Quantas vezes, para mim, eu vou deixando para depois e para outras pessoas eu atendo imediatamente? Quando é para um filho, para um marido, eu faço. Para uma esposa, para um vizinho, para uma mãe, eu faço. Mas quando é para mim, eu vou adiando.
Então, observa, isso tem a ver também com autocuidado, com autoestima, com a forma que eu acho, que eu me vejo, com a ideia de merecimento que eu tenho, né? É tanta coisa que está presente, né? Às vezes a gente pensa, não, meu problema é procrastinar, então me diz aí o que eu faço para melhorar. Não é tão simples, né? O ser humano é muito mais complexo. Tem alguns mecanismos que podem estar aí presentes e que a gente precisa olhar para dentro, tentar entender, né? Onde que isso aparece para mim, de que forma isso aparece e o que eu posso fazer, né? O que eu sinto quando eu estou procrastinando? Será que eu sou perfeccionista? Eu tenho medo de errar. A pessoa que é perfeccionista, ela tem muito medo de errar. E quando ela tem medo de errar, ela vai adiar fazer, porque fazer algo é muito penoso para ela. Por quê? E aí tem a ver com aquele circuito, lembra? O nosso cérebro evita o desprazer. E para uma pessoa perfeccionista, quando ela vai fazer qualquer coisa, ela quer fazer perfeito. Então, eu sempre falo aquele velho papinho de que adianta? De que adianta ir para academia se eu só tenho meia hora? Eu queria fazer 1h30, né? A minha série tem 1h30, eu só tenho meia hora, eu nem vou. Essa é o perfeccionista procrastinando situações. Ou eu faço perfeito ou é melhor nem fazer. De que adianta sentar aqui para iniciar essa tese que eu tenho que entregar se eu só tenho 2 horas para trabalhar nela? E 2 horas é muito pouco. Eu queria tirar o dia inteiro. Então de que adianta eu começar? E nesse de que adianta isso, de que adianta aquilo, a gente não faz nada. Né? O perfeccionismo, tem até brincadeira com isso, né, quando vai numa entrevista de emprego, fala um defeito, eu sou perfeccionista. Como se esse defeito fosse uma qualidade. Não é. Não é. Perfeccionismo não é qualidade, é realmente um problema. O perfeccionista, muitas vezes, ele fica preso no detalhe e não consegue dar conta de uma tarefa inteira, porque ele fica ali 5 horas numa coisinha que é irrelevante, ele se prende numa coisa que não é tão importante, vai pra frente. Ele procrastina iniciar coisas, porque quando ele inicia é um negócio que demanda muito dele, então ele vai procrastinar, porque aquilo vai gerar sofrimento. Então depois eu faço, depois, e a pessoa foge. Então olha quanta coisa importante para vocês avaliarem. Será que você é perfeccionista? Como é que você lida com erro? Será que é muito difícil para você lidar com frustração, com erro, com aquilo que é imperfeito, né? Se você fica sempre esperando o cenário perfeito. Uma outra coisa que pode acontecer. Será que você tem síndrome do impostor? Aquela coisa de achar que a gente nunca tá pronto. Eu tô sempre ali buscando. Eu vou lá. Como eu sempre falo, é a pessoa que tá ali, é o jogador que tá ali, na beira do campo aquecendo e nunca tá pronto para entrar em campo, né? Isso é a procrastinação, né? Eu tô ali, quando eu terminar esse curso, aí sim eu vou estar pronta para começar meus atendimentos. Aí, quando eu termino o curso, eu tô com medo de fazer esses atendimentos e ser um fracasso, aí eu vou emendar num outro curso. Aí depois desse curso eu vou emendar numa outra coisa. E aí eu nunca tô pronta, eu fico ali, sabe, circulando e não vou no meu objetivo. Eu procrastino o momento de entrar ali e fazer o que eu tenho que fazer porque eu tô com medo, eu tô insegura, eu acho que eu não sou aquela pessoa que as pessoas acham que eu sou, eu não acredito em mim. Olha quanta coisa que tá presente, né? Então a procrastinação, ela tem que ser levada a sério, a menos que não seja uma coisa tão, né? Eu sei alguns pontos da minha vida que eu procrastino e tá tudo bem, não são coisas tão importantes pra mim, né? São coisas que não trazem tanto prejuízo. Então essa avaliação também tem que ser feita. Qual é o nível de procrastinação que você tem? Em que coisas da tua vida isso acontece? Em que fase da tua vida isso acontece, né? Porque tem fase que a gente tá mais ativo, tem fases que a gente tá menos. E aí, gente, eu vou trazer mais. Olha como eu tô falando, loucamente, falando sozinha aqui. Tô adorando vocês não me interromperem, porque aí as ideias vêm brotando tudo. Uma outra coisa importante da gente falar sobre a procrastinação, pra gente avaliar em relação à procrastinação, será que você é realmente uma pessoa procrastinadora ou você tá tomando parâmetros irreais para se autoavaliar? Com esse negócio de rede social, todo mundo parece tão super produtivo, com uma vida tão próspera, uma motivação tão 10, né? Uhul! Né? Os coaches, né? Aquela coisa, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá, só não é rico quem não quer. Se você não tá gostosa igual a mim, é porque você não quer,
Então, a gente tem que observar isso também, né? E aí eu até brinco, uma brincadeira de mau gosto, mas uma psicologia desmotivacional que eu vou trazer nesse momento. Todo corpo no Everest já foi uma pessoa motivada. Então, a motivação não é tudo nessa vida. Vamos pensar, né? Essa coisa que a gente vê, né? Desse excesso do que se vende por aí, parece que as pessoas estão super, produtivas, incríveis, malha e cuida do filho, faz a comida e vai trabalhar, e você pensa, nossa, que pessoa incrível, ela dá conta de tudo. Mentira, mentira, isso não acontece. Ninguém dá conta de tudo. Tem até uma brincadeira assim, nossa, como é que você dá conta de tudo? Eu faço tudo mal feito. Oxe! Como é que a gente dá conta de tudo? Fazendo mal feito, deixando os pratinhos caírem todos. Não tem como fazer tudo. Então, observa também se você é uma pessoa procrastinadora ou você acha que para você ser uma pessoa produtiva você tem que ter um milagre da manhã, acordar às 5 da manhã e começar a tua vida. Essa não é uma rotina para todo mundo. Quando eu posto a minha rotina, é para mostrar para vocês a importância do exercício físico, e é muito importante, mas eu trabalho isso com meus pacientes. Tem um paciente meu que fala, nossa, eu vejo você indo malhar às 5h40, eu não consigo acordar tão cedo. Eu falei, mas você não precisa acordar tão cedo. Você precisa praticar atividade física dentro da realidade que você tem, não é dentro da minha realidade. Né? Cada pessoa tem uma realidade. Né? Eu acordo cedo porque é o que é viável para mim. Aí vocês falam, nossa, eu queria ter tua energia. E eu falo, não queria não, eu não tenho energia. Chega fim de semana, eu não tenho vontade de sair. Eu sou uma pessoa preguiçosa para outras coisas. Eu fico cansada, eu durmo cedo. Não é uma energia maravilhosa. Então, observem se vocês acham que vocês estão aquém, porque vocês estão se medindo com a régua do outro. Isso também é importante. Será que a gente vive numa sociedade, e isso, será não, é uma afirmação, será? A gente vive numa sociedade que, desse capitalismo meio selvagem, a gente tem que estar o tempo todo produtivo, e quando a gente fica minimamente ocioso, a gente se sente culpado. A gente se sente inútil, a gente sente que está devendo alguma coisa. Então, esse também é um critério que vocês têm que avaliar. Será que você realmente é procrastinadora? Ou você tem coisa demais para dar conta e não consegue dar conta? Ou você acha que tem que fazer igual o fulano, ou igual a mim, que acordo 5h pouca da manhã e sair malhando e tudo? Gente, não é. A vida de cada um, ela é única. Né? Então, assim, é isso. Como é que eu acordo às 5h40? Porque eu durmo às 10h. Eu não fico até meia-noite acordada fazendo mil coisas, eu não consigo acompanhar uma série nessa vida. Né? Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então, assim, não é que eu faça tudo brilhantemente. Eu priorizo aquilo que é importante para mim. E o que é para mim não é para o outro. Observa na sua vida se você consegue fazer aquilo que é importante para você, para sua saúde, para sua família, para o seu bem-estar. Isso também é muito importante. A gente tem que se permitir o ócio. Eu já falei isso para vocês milhões de vezes. E aí, já vamos começar aqui? Deixa eu ver só a hora, gente, senão eu vou ficar aqui palestrando até amanhã. Mas vamos já finalizando para eu abrir para as perguntas de vocês. Como lidar com a procrastinação? Depois que eu trouxe esse tanto de informação, avaliem na vida de vocês se realmente são procrastinadores. E aí, para cada situação a gente vai avaliar. Por exemplo, eu sou procrastinadora porque eu sou uma pessoa jovem, nasci já nesse mundo digital, né? Eu tenho 20 anos e tô aqui muito viciada nessas coisas. Eu não tenho paciência para ler um livro 3 páginas, eu não tenho paciência para ouvir uma pessoa conversando porque eu só ouço o áudio na velocidade 2, eu não consigo mais lidar com o mundo real. Se você é essa pessoa, o que você tem que fazer? Diminuir os estímulos. Que resposta óbvia, mas é isso. Diminua os estímulos. E isso vale para todo mundo, não só para esses que estão dessensibilizados para a dopamina da vida natural. Diminua os estímulos, diminui o excesso, reduz o tempo de tela, se reconecta com a natureza, reduza, não ouça áudio o tempo todo no 2, tenta ver vídeo no YouTube na velocidade normal, desacelera a tua vida. Tenta, gente, tem até umas coisas bem radicais, que é o jejum dopaminérgico, que eu acho que nem é uma coisa tão bacana, mas as pessoas, para vocês terem ideia, é zerar todos os estímulos. É como se a pessoa tivesse, tem até experimento, tipo, ficar num quarto branco sem estímulo nenhum,
Aí teu cérebro, ele quer se entreter. Teu cérebro não quer ficar sem nenhum tipo de entretenimento. Então ele vai buscar qualquer coisa. Você que não conseguia ler, se você ficar uma semana sem celular, uma semana não, menos, talvez 3 dias sem celular, você vai querer ler. Porque você vai o teu cérebro vai ter necessidade de se entreter com alguma coisa. Né? Então, é porque a gente fica muito estimulado e aí não consegue ler um livro inteiro, não consegue estudar aquilo que precisa. A concentração não vem, a gente perde o foco. Como que você faz? Você reduz os estímulos. Tem um experimento que foi feito com um grupo de homens e mulheres e botaram eles num quarto branco sem estímulo nenhum e botaram um botão que eles poderiam apertar que dava choque. E qual foi o resultado? Toma choque mesmo, dava um choquezinho. Qual foi o resultado? Eles ficaram lá presos, eu acho que 60% dos homens, mais ou menos, ficavam estimulando o toma-choque o tempo todo, várias vezes. Porque ele preferia tomar choque do que ficar no tédio absoluto. Então, e das mulheres foi menos. Mas olha como é interessante. Quando a gente não tem estímulo nenhum, qualquer estímulo é válido. Então, assim, se você não aguenta, não consegue ler um livro, não tem paciência de assistir um filme até o final, se você só fica satisfeito quando está muito estimulado e tal, tenta fazer essa redução absoluta. Isso vale até para alimentação. Se você não consegue fazer dieta, eu não consigo ficar sem um docinho, não sei o quê, tenta comer alimentos mais naturais possíveis, tenta reduzir esses alimentos ultraprocessados. Você se ficar sem comer doce, eu não gosto de aquilo que eu falo também, tá, gente? Fruta não é sobremesa, eu quero doce, eu quero chocolate. Tira uma semana sem doce, uma semana zero doce. Você vai comer uva como uma iguaria. A uva vai parecer assim, nossa, que delícia. Porque é isso que vai acontecer. Experimentem, façam o que eu estou falando. Vocês vão ver que vocês vão ter resultado. Então isso é super importante da gente entender. Agora, por exemplo, se você identifica que você é uma pessoa ansiosa, negativa, que acha que tudo vai dar errado e isso acaba te desestimulando a buscar fazer as coisas porque você está vendo tudo de maneira muito negativa e por isso você procrastina, você tem que tratar a tua ansiedade. Você precisa reduzir a tua ansiedade. E aí você tem que ver o que pode estar causando. O ideal, gente, é que vocês façam terapia. Seria maravilhoso. Aliás, eu vou abrir o programa Sintonia, eu vou conseguir trabalhar nele, que é um programa que vai trabalhar essas questões de desenvolvimento de autoestima, de autoconhecimento, de ansiedade, que é muito bacana. Então, se vocês não puderem fazer terapia, façam um programa quando eu abrir. Vai valer muito, muito a pena. Porque é disso que eu tô falando. O autoconhecimento é libertador. A gente precisa conhecer as causas do nosso mal-estar. A gente precisa identificar o nosso mal-estar para conseguir agir. Isso é fundamental. Deixa eu só ver, gente, se tá faltando alguma coisa que eu já falei antes de abrir pra vocês. Vocês estão todos aí no quartinho de castigo, porque vocês me interrompem muito. Deixa eu ver aqui. Eu tinha mais alguma coisa pra falar. Sim. E aí, como que a gente faz, então, pra ir driblando um pouco a procrastinação, já que ela vem trazendo prejuízo na vida? Uma das coisas que não tem milagre, né? Como eu falei, o autoconhecimento, a redução de estímulo, deixa a tua vida bem sem graça, que você vai começar a ver graça em qualquer coisa. Então façam isso. Uma outra coisa, planejamento. Eu falo isso com vocês sempre. Inclusive no fim do ano eu falei com vocês que eu me planejei para algumas coisas, eu tracei alguns objetivos e aí eu comecei a organizar. Gente, planejamento é tudo. E aí, eu falo para vocês, aliás, eu não. Renato Russo já falou há muito tempo, nosso grande e querido Legião Urbana, que eu amava muito, e o Renato Russo é inteligentíssimo, e falava, disciplina é liberdade. Quando eu tenho disciplina, eu consigo não ficar escravo dos meus impulsos, das minhas vontades, do meu cérebro mimado. Quando eu me disciplino, eu faço o que tem que ser feito. Eu entendo que aquilo é importante para mim, eu não fico atrás de gratificação instantânea. É muito difícil, porque o nosso cérebro ele está habituado, ele quer sempre o melhor
resultado com menor esforço. Então, como que eu não vou comer esse docinho se eu só vou ver o prejuízo daqui a um mês, quando, né, eu não alcançar o meu objetivo? Eu prefiro comer agora, né? Por que que a pessoa fuma, mesmo dizendo lá na caixinha que você não pode fumar, que você vai ter câncer, que vai broxar, que vai acabar a tua vida, a pessoa vai lá e fuma? Porque ela não fuma e fica broxa imediatamente. É uma coisa a longo prazo. Então a gente quer o prazer imediato, a gente quer aquela coisa imediata. E isso faz a gente não tolerar nada, nenhum nível de desconforto. Então aprendam a se disciplinar, façam o que tem que ser feito, entenda que nada vai vir só pela via do prazer. A gente precisa se disciplinar para poder ter liberdade. Eu tenho liberdade, eu como o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não vou ficar escrava da minha vontade, comendo e morrendo de culpa. Eu não devia ter comido isso, eu tô de dieta. Ou então, eu me disciplino para ir malhar. Eu já falei para vocês, gente, você acha que eu tô motivada 5 horas da manhã? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu não acordo, bom dia, gratiluz, dia lindo no Rio de Janeiro. Não é assim. Eu vou cheia de... Aliás, eu vou cheia de nada. Eu vou no automático. Eu já tô tão disciplinada que já virou um hábito. Eu não tenho mais sofrimento para fazer. No início é sofrido, depois vira hábito. E o que é virar hábito? Eu acordo, boto a roupa, escovo meus dentes, vou na cozinha, tomo minhas vitaminas e partiu a academia. Eu não paro para pensar. Aquilo já tá dentro da minha rotina. Só que para eu alcançar esse nível de hábito, eu tive que repetir várias vezes aquilo. E é lógico que eu venho colhendo os frutos. Por que as pessoas desistem da academia? Porque ela não vai para musculação e sai forte, saí, um dia de malhação, tô aqui forte. Não é assim. E aí a pessoa desiste, porque ela se sacrificou e o resultado não é imediato. Só que vocês têm que entender que vocês não são crianças mimadas. A gente tem que ter mais tempo de espera. A gente tem que entender que tem processo entre o que eu faço, né, e o resultado que eu quero. Tem um processo. A sociedade que a gente vive, a gente está perdendo a ideia do processo. A gente quer ir do início ao fim assim, rápido. A gente esquece que tem um processo ali no meio. Vou tirar vocês do castigo e vou abrir os comentários. Ativar. Podemos conversar agora, meus amores. Estão todos liberados para comentários, perguntem, comentem. O que vocês querem saber? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Eu falei tanto, foi praticamente uma palestra, mas estou aqui, disponível. Perguntem. Eu sei que tem um delay entre o que vocês falam. Mas tá vendo como foi ótimo? Eu consegui trazer boa parte... Derrubei aqui, peraí, gente, 1 minuto. Eu consegui trazer aqui boa parte do conteúdo que eu acho que vocês precisam refletir e entender. E o conhecimento liberta. Não, o autoconhecimento e o conhecimento também, né? Eu falo isso sempre para vocês. Oi, Ricardo, boa noite. Tem algo a dizer? Pode dizer. Vocês estão liberados para perguntar à vontade, para tirarem dúvidas. Boa noite, France. Eu sei que foi muito conteúdo. TDAH e essa enxurrada de abas abertas na mesa, na mente. Exatamente, Ana Clara. O TDAH tem muito... Foi excelente, que bom, Rita. Tem muito isso, né? E aí você precisa tomar medicação para ajudar, né? Dependendo da gravidade aí dos sintomas. Você trouxe palavras de sabedoria para todos nós. Que bom, Ricardo. Espero que sirva para reflexão e para ação, para a gente parar de achar que as coisas vão cair no colo, eu esperar o dia que eu tiver vontade. Não vai ter vontade, porque a gente está muito viciadinho naquilo que é melhor, que é mais rápido, fácil e gostoso. Boa noite, Neuza Monteiro, gostei muito, que bom. Então, não esperem a vontade vir, é o contrário. A gente começa fazendo aquilo que tem que ser feito e a vontade vem depois, né? Eu acho que fica todo mundo, até essas coisas, né? As pessoas vêm nas lives, vêm querendo dicas. Me dá uma dica, me fala como é que eu faço. Não é assim tão simples. Deixa eu só voltar. Lutara, boa noite. Você disse tudo processo, tudo é um processo. Temos que aprender a passar pelos processos para termos resultados satisfatórios. Exatamente. É tolerar o processo. E aí tem a ver também com o sentido que a gente dá para as coisas. Quando eu tenho um sentido para aquilo, eu consigo suportar o processo.
né? Já dizia Nietzsche, quando eu tenho um porquê, eu suporto o como. Qual é o sentido? E aí vale também uma reflexão. Você quer mesmo aquilo? Eu já perguntei isso em outras lives, né? Ah, eu queria tanto, sei lá o quê. Ah, eu queria tanto. Quer mesmo? Você quer a ponto de abrir mão de algumas coisas, de fazer um esforço? A gente tem que também prestar atenção no que a gente quer e se a gente quer. Porque não é um querer, eu queria tanto. A gente queria tanta coisa, mas será que a gente quer a ponto de se engajar naquilo, de pagar o preço para conquistar aquilo? Isso faz toda a diferença. Delma, como funciona o vício em jogos tipo Free Fire para o adolescente? É a mesma coisa desse sistema dopaminérgico, ele ativa diretamente. E aí tem que fazer, e às vezes fica tão viciado mesmo que você tira o adolescente do jogo, ele fica irritado, tem crise de abstinência. Fica irritado, fica de mau humor, fica raivoso, às vezes até chora. Então é importante, se você já identifica um vício real, de procurar ajuda profissional. E tem que começar a controlar, gente. Controlar tempo, controlar dia, tentar dessensibilizar. Luciana, adoro te ouvir, doutora, gratidão, que bom. Ana Maria, dê exemplos práticos para burlar a procrastinação. Ana Maria, foi o que eu estava dizendo, né? Como que a gente pode fazer? Planejamento. O que você precisa fazer? O que te impede de fazer? É importante pensar no que está te impedindo. Primeira coisa, você quer mesmo fazer aquilo? A gente pode elencar, fazer uma listinha do que é importante para você, o que você gostaria de fazer e está procrastinando, o que você precisa fazer e está procrastinando. Faz uma lista disso. E aí começa e coloca dentro de um contexto de realidade. Ah, eu vou falar de alimentação porque eu acho que é mais concreto e fácil. Ah, eu preciso perder 30 quilos. Vamos diminuir micrometas, né? É mais fácil. Senão é tanto desprazer. Meu Deus, 30 quilos, eu vou ter que ficar em jejum absoluto. Não é assim, né? É muito desprazer e a gente vai evitar começar. Porque parece um objetivo tão difícil que a gente desiste. Então crie objetivos menores. Né? Ah, eu vou precisar perder, eu vou colocar a meta de perder 10 quilos num ano, que é uma coisa razoável. Nesse um ano, vou perder então, sei lá, 1,5 kg por mês. Você faz micrometas. Em uma semana, o que eu espero? Né? O que eu posso fazer? Ah, eu quero fazer atividade física. Começa pequeno, né? A gente às vezes coloca um objetivo enorme e aí não consegue começar. Uriele, pois é, ficamos esperando a boa hora e ela não chega. Exatamente. Flor, eu não vontade de caminhar, mas vou porque preciso. Eu não tenho vontade de caminhar, mas vou porque preciso. É isso, Flor. A vontade vem depois, né? Deixa eu só voltar aqui, gente. Rod, sobre a dopamina. Agora entendi porque a Is me deixou. Valdisney, boa noite. Cheguei atrasado. Perdão, imagina, Valdisney. Depois deve ficar salvo e você tem que assistir, que eu acho que vale a pena. Ana Clara, ouvi de você uma frase há bastante tempo que me ajuda a simplificar minha mente tagarela. Antes feito que perfeito. É isso, Ana Clara. Antes feito do que perfeito. O perfeito, ó, a gente não faz nunca. E a gente tem que fazer com o cenário que a gente tem no momento e da melhor maneira possível, dentro do que a gente tem. Ricardo, precisamos ter a atitude do primeiro passo. E como meu pai e minha mãe me ensinaram, em degrau em degrau você chegará. Exatamente. É isso. Metas, metinhas e metonas. É isso aí, Fábio. Perfeito. E a gente tem que fazer isso, né? Pode parecer uma coisa banal, mas não é, gente. Planejamento é tudo. E é interessante, né? Por exemplo, eu fiz um planejamento meu lá no final do ano. O que eu queria para minha vida esse ano? Eu queria melhorar minha alimentação, praticar atividade física com mais intensidade. Eu queria... eu tinha alguns objetivos profissionais e eu comecei a colocar financeiros, né, de guardar um dinheiro e tudo. Eu tracei meus objetivos dentro do meu contexto de realidade. Aí vira e mexe, eu volto lá no meu objetivo. Será que o que eu tô fazendo agora tá contribuindo para eu alcançar aquele meu objetivo? Pensem nisso. Será que o que vocês estão fazendo agora está contribuindo para vocês melhorarem na vida? Né? Alcançarem aquilo que vocês buscam? Porque às vezes a gente fala, mas assim, fica perdendo tempo com um monte de outras coisas
E a gente não percebe, né? O quanto que a gente gasta. Aí e acha que nunca tem tempo, eu nunca tenho tempo. Claro que não. Olha quanto tempo você gastou fazendo nada. Com vários nadas ao longo do dia. Ai, gente, eu tô atacada da alergia, me dá uma coceira. Ai, desculpem. Eu amo doce, mas estou diabética. Parei com doce. Pois é, Flor, eu tenho pavor, né? Meu pai tem diabetes, minha avó tinha. Então eu tomo muito cuidado. A minha procrastinação por medo de dar errado. Me vi nessa hora da explicação. Pois é, Rod, então tem que trabalhar mais a autoconfiança, a segurança, a autoestima. Isso é super importante. Então, pensem nisso, né? É super importante, por isso que é o autoconhecimento. Eu preciso encontrar em mim, né, o que está acontecendo, que está me impedindo de alcançar aqueles objetivos que eu tenho. Primeiro, você tem que ter objetivos, né? Muitas vezes a pessoa acha que está procrastinando, mas está procrastinando de quê? Ela nem sabe o que ela quer. Então, apesar de parecer óbvio, a gente tem que ter muita clareza do objetivo. E aí, dentro daquele objetivo, passo a passo para chegar lá. Né? Toda caminhada começa com o primeiro passo, não tem jeito. E a gente tem que começar. Né? Então, entendendo que essa fase do desconforto, ela faz parte. Não tem como a gente alcançar alguma coisa sem desconforto nenhum, sem esforço nenhum, só pela via do prazer. Não vai ser assim. Seria ótimo, não é? Mas não é. Na vida real não é assim que funciona, não. A gente precisa realmente buscar, ativamente buscar. Mais alguma questão? O que vocês acharam desse formato? Pra mim, eu achei ótimo, gente. Meu raciocínio fluiu, porque eu não fiquei interrompida toda hora com as perguntas de vocês. Eu sei que às vezes pode dar um desconforto, né, de eu estar falando e vocês quererem perguntar e não poder, mas eu acho que até para vocês fica melhor de se concentrar no que eu tô falando. Mídia. Procrastina em várias coisas e por motivos diferentes. Academia porque vai demorar a ter resultado, procedimento médico é por medo e etc. São vários motivos. Pois é. E isso se chama boicote, né? Você tá boicotando, sabotando. Isso é autossabotagem. E aí você tem que ver por que você se autossabota tanto, né? E começar em cada ponto desse ir lá trabalhar, né? Eu preciso, né? A academia vai demorar a ter resultado, mas se você tivesse começado, já teria resultado agora. Então, é sempre isso. É igual o pessoal falar, mas psicólogo é muito caro. Fala, entra na fila do SUS. A fila não anda. Tá, se você tivesse entrado há um ano atrás, já teria andado. Então, a gente, né, tem que pensar nisso. Ana Maria, já ouvi suas lives e me identifiquei muito com suas falas. Inclusive, acho que é a solução para vários problemas meus. Procrastino ouvir todas as suas lives. Sei que será para o meu bem, mas mesmo assim. Pois é. Ficou ótimo, né? Ótimo, ótimo. Foi top suas explicações. Quem gostou da coração. Ai, Rod, você é o meu torcedor número 1. Ana Clara, uma maneira de vencer o medo do erro também é lembrar que nada é definitivo. A vida sempre continua e podemos mudar o que fazemos. Não estamos presos a escolhas ruins. Sempre há oportunidade de escolhas. Exatamente, Ana Clara, muito bem lembrado, né? Eu fiz um post sobre isso essa semana, eu acho, né? Sobre como se aceitar imperfeito é libertador. Né? A gente entender que tá tudo bem, a gente vai errar. E é com erro que a gente cresce, é com erro que a gente chega em algum lugar, né? Eu até falei dessa história do Thomas Edison, né? Que tentou mais de 1000 vezes até alcançar o resultado, né? Da invenção lá da lâmpada elétrica. Imagina se ele tivesse desistido. Achei ótimo esse formato de live. Muito melhor, né? Vocês focam mais e eu também. Mary, foi ótimo. Ficou mais rico, denso em conteúdo. Que bom, Mary. Fico feliz com o teu feedback. Capricho da Bel. Boa noite a todos. Eu adorei. Fechou cada ponto perfeitamente. Obrigada. Ai, que bom, querida. Ficou bem melhor. Não perde o raciocínio. Show, amei a live. Ai, que bom, gente. Ricardo, uma vez participei de uma palestra de empresa onde disse que os planejamentos precisam ser colocados num caderno de anotações. É super importante a gente anotar, seja num caderno, os mais moderninhos podem fazer online. Eu sempre, tipo no Note, né? Eu já falei pra vocês várias vezes, é como se nosso cérebro fizesse um download, né? Na hora que a gente escreve, tá ali, ó, tá registrado, e aí eu me permito também fazer outras coisas, né? É super importante a gente anotar, a gente poder retornar naquelas metas, né? É igual controle de gastos.
As pessoas são muito perdidas financeiramente. Como que eu consigo me educar financeiramente? Anota teus gastos. A gente não vê o dinheiro indo embora. Não vê. Aquele dinheirinho aqui, dinheirinho ali, R$1 aqui, R$5 ali, um negocinho. O dinheiro vai embora. A gente precisa anotar. Essa é uma forma de controle interessante. E por isso que faz parte do planejamento, né? Fiz várias anotações ótimas. Que bom, Edna. Você é sempre muito engajada. E por isso que você cresce tanto, né? Maria Lúcia, você é muito boa. Obrigada, querida. Ana Clara, amei também. Tinha saudade. Sempre é ótimo. Ai, que bom. Juliana, e outra, quem não erra e outra não está preocupada se a gente, o outro não está preocupado se a gente acertou ou errou, cada um está vivendo sua vida, assim a gente perde o medo de errar tanto. Com certeza, Juliana, nessa sociedade narcisista que a gente vive, né, ninguém está olhando para o que você está fazendo, né, ou vai perder 5 minutos da vida com você e vai seguir a vida dela, então faça seu melhor sem medo de errar, sem medo de ser feliz, né. É isso, gente. A live, se tudo correr bem, se os anjos da mídia me permitirem, e tem permitido até hoje, eu vou salvar a live, vou deixar lá no canal do YouTube e vocês assistam. A gente precisa, às vezes, processar as informações, ouvir de novo. Eu faço isso com os vídeos que eu gosto, que eu assisto, eu ouço de novo, eu faço anotações. A cada vez, né? A live nunca é a mesma porque nós mudamos o tempo todo. Pequenas mudanças. Então, aquilo que ontem você ouviu, hoje você já ouve de uma outra forma. Então, vale a pena. Por isso que eu deixo salvar lá. Porque às vezes a gente quer voltar e aquela vez que ela falou sobre aquilo, e aí volta e é sempre um insight novo. É super legal. Ricardo, anotações sobre finanças eu aprendi bastante com a minha noiva, era uma pessoa maravilhosa. Que bom, Ricardo, excelente. Quando a gente está junto de uma pessoa que incentiva e faz a gente crescer, é maravilhoso. É isso, meus queridos. Obrigada pela presença de todos aqui. A live ficou bem cheia, principalmente no momento das explicações, isso é ótimo, né? Dá para ver então que é o formato que funciona melhor, que aí quem quiser ficar para as perguntas fica, quem não quiser pode ir embora, né? E é isso que vem acontecendo. Walt Disney, só temos a agradecer essas lives salvas. Que bom. Mary, obrigada. Obrigada a você pelos feedbacks, Mary. São super importantes, tá? Vocês me falarem o que vocês acham. Foi até dica. A Mary deu uma dica, né? E outras pessoas também deram de como que a gente pode melhorar. Então, vamos juntos. A live é uma construção de todos nós, tá bom? Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. E depois marquem pessoas pra ir lá assistir, que eu acho que vale super a pena. Um beijo pra vocês. Gratidão. Beijo. Cheguei no final, mas vou assistir. Assiste, Ariane. Foi excelente. Modéstia à parte. Um beijo pra vocês. Uma boa noite e até semana que vem.